Bom dia, com muita alegria. Estamos hoje reunidos para mais um dia de tratamento. Sejam todos bem-vindos. Paz e bem. Bom dia, pessoal. Estava com saudades, afinal de contas, desde o mês passado. Que belezura! Essa parte é uma belezura. Não foi? Bom dia, turminha! Oh, belezura! Muitas bênçãos de luz, muitas florzinhas perfumadas, miosotes de bênçãos caindo sobre nós. Absorvamos com o coração muito agradecido. Uma ótima manhã para todos nós. Hoje ela superou, né? Semana passada ela foi comedida, hoje foi para valer. Bom dia, gente. Tudo bem, gente? Bom dia para todos. O Fausto sempre, né, nos aquece o coração, que a gente chega aqui e fala assim, como é que é mesmo? Mas vamos lá. Nós estamos começando hoje, então, os estudos do Emmanuel no livro Ceifa de Luz, né? E a Soraya, na semana passada, terminou aquela primeira introdução dele, que é Prece por Luz, que é uma coisa muito importante, uma vez que Emmanuel coloca no livro o anseio que ele tem de assistência, né? Para que ele pudesse produzir esse trabalho que para nós é um tesouro maravilhoso, né? Então, acho que nós tivemos uma boa preparação. Então, vamos ao texto. Idem caridade e entendimento. Agora, pois, permanecem essas três, a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior destas é a caridade. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Comenta Emmanuel. Na sustentação do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade quanto do ar que nos assegura o equilíbrio orgânico. Lembra-te de que a interdependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo. E não ouvides. Ouvides não se esqueça. Tem nada a ver com ouvido. A compreensão que devemos a todas as criaturas. Compreensão que se exprima através de tolerância e bondade incessantes, na sadia convicção de que ajudando aos outros é que poderemos encontrar o auxílio indispensável à própria segurança. À frente de qualquer problema complexo, naqueles que te rodeiam, recorda que não seria justa a imposição de teus pontos de vista para que se orientem na estrada que lhes é própria. O Criador não dá cópias. Em cada coração obedece a sistema particular de impulsos evolutivos. Só o amor é o clima adequado ao entrelaçamento de todos os seres da criação e somente através dele integrar-nos-emos na sintonia excelsa da vida. Guarda, em todas as fases do caminho, a caridade que identifica a presença do Senhor nos caminhos alheios, respeitando-lhes a configuração com que se apresentam. Não te esqueças de que ninguém é ignorante porque o deseje, e estendendo fraternos braços ao que respiram atribulados na sombra, diminuirás a penúria que se extinguirá, por fim, no mundo, quando cada consciência ajustar-se à obrigação de servir sem mágoa e sem reclamar. É que permaneceremos felizes na ascensão para Deus. Muito bem. Vamos de novo. Que a gente vai começar a entender. Começa com caridade do entendimento. É importante que a gente lembre sempre o seguinte: todos os textos do Evangelho, assim como os comentários feitos por Emmanuel, referem-se a nossa individualidade. O que regula o pensamento de Emmanuel, regula as suas reflexões, aquilo que ele nos traz, direciona-se à nossa individualidade. E o que nossa individualidade faz? Ela se expressa através da nossa personalidade, mas esses ensinamentos dizem respeito ao objetivo da nossa individualidade, ao nosso objetivo maior, ao nosso projeto maior, que é o projeto de, como ele fala no final da frase, né? Na ascensão para Deus. O que ascende para Deus é a nossa individualidade. A nossa personalidade é onde nós percebemos as nossas ações e é o instrumento desta ascensão, né? Com todos os recursos que nós necessitamos
para que isso ocorra, sem tirar nem pôr. Todos eles na medida exata. Por que ele é na medida exata? Porque Deus, nós partimos da premissa, e daí, nessa construção lógica, nós sustentamos essa argumentação, né? De que Deus é soberanamente bom e justo, então ele não deixaria de nos dar a ferramenta que nós necessitamos. Então, todas que nós necessitamos, nós dispomos. Isso nos diz de princípio que nós podemos confiar nos nossos recursos e fazer uso deles. Isso nos dá segurança, nos dá caminho, porque nós sabemos que Deus é soberanamente bom e justo, né? Então, quando ele diz assim, eu vou falando assim, que é direcionado ao nosso espírito eterno, à nossa individualidade. Aí a gente pensa assim, caridade do entendimento. Essas duas palavras, por si só, já trazem para nós alguma coisa a ser refletida. Primeiro, a caridade nós vamos tratar, como Emmanuel vai tratar no texto dele, mas a primeira palavra importante, o Fausto lembrou muito bem, é a questão do entendimento. O que é entendimento? Entendimento é algo que se dá em nós. O conhecimento é algo que nos chega de fora, né? O entendimento é capaz de produzir conhecimento. Mas entendem o que eu digo? Assim, existe informação, essa informação você tem acesso a ela, você passa a conhecer a informação. Há pessoas, por exemplo, que são capazes de falar de cor todos os versículos, né, do Evangelho, da Bíblia como um todo, né? Agora, quantas são capazes de entender esses versículos? A luz da lei divina ali expressa. Então, o entendimento é algo que se processa em nós. Eu posso recitar aqui uma lei da física quântica ou de uma biologia qualquer, não entender patavina do que eu estou falando. Eu lembro sempre o caso que eu trabalhava com produção de vídeos instrucionais também, e tinha um apresentador com a voz maravilhosa, uma interpretação linda, né? E ele falava sobre questões de transporte, garagens de ônibus. E aí ele falava, não, porque entrando aqui, falava os termos bacanas, que fazia assim, assado. E, nossa, eram filmes maravilhosos. Aí nós tivemos uma festa comemorativa da produção desses 100 filmes que nós fizemos, né? Aí lá foram algumas das pessoas ligadas à área do transporte urbano. Aí chegaram lá, evidentemente, esse apresentador foi também para usufruir da festa, nossos amigos e tal. E todos eles chegaram para ele e começaram a fazer perguntas. E ele ficava, engasgado. Ele sequer lembrava o que ele tinha falado. Mas tinha uma capacidade de memorização e de interpretação maravilhosas, mas ele não entendia patavina de ônibus. E ele ficava enrascado, porque vieram aquelas pessoas cujo entendimento que eles tinham do assunto era profundo, e ao receber aquele conhecimento, supunham que aquele que deu o conhecimento tivesse entendimento do assunto, coisa que ele não tinha. Ele tinha apenas a capacidade de refletir com as expressões da comunicação aquele conhecimento. Ele não tinha entendimento nenhum. É esta cobrança que nós carregamos na vida. É isso que a vida nos cobra, nosso entendimento. Aí ele vai dizer o entendimento da caridade. Caridade do entendimento. O entendimento da caridade. Viu a diferença? Caridade do entendimento. Qual que é o conceito que ele traz com isso? Eu posso falar todas, ainda que eu soubesse a língua dos anjos, como Paulo também disse. Eu posso falar todas as expressões de amor do Evangelho, mas cadê a caridade do meu entendimento disso que eu falo? Cadê a produção que eu faça, a minha internalização, a minha vivência dentro daquilo que eu conheço? Eu conhecer não constitui caridade. Eu entender o que se refere à lei divina, e esse entendimento é aquilo que é capaz de fazer sustentação em mim e produzir ação, isso é caridade. Dizer ao outro, olha, Mateus, no capítulo tal, versículo 33, disse exatamente assim, né? O que quer dizer isso? Assim, tem um mérito? Tem, porque toda divulgação que se faça
né, sem distorções do Evangelho, que por si só é maravilhoso, né, é uma produção de amor, não tenha dúvida. Lembra até aquela história dos dois que chegaram no céu, né, aquele conto, e aí chegou o senhor rico, um saco cheio de dinheiro das doações que havia feito, e um pobrezinho com um saco com 2 moedinhas lá no fundo. Aí, como se isso acontece, alegoria, viu, gente? Não existe isso, não. Colocou na balança de um lado aquele saco cheio de moedas, e no outro um saco com 2 moedinhas. O saco tinha 2 moedinhas, fez assim, ó, puf! Né? Pesou muito mais do que aquele saco. Aí ele, bem, explicou, não, porque ele deu o que ele tinha, porque realmente de amor. O outro, apenas o que sobrou para ter uma posição social, que dava dinheiro para caridade, para dita caridade, né? Achava que caridade é dar dinheiro para poder comprar arroz, feijão. Eu e o Fausto estava conversando sobre isso. Né? E o outro não. Ele deu o que de fato ele tinha. Ele deu o interesse, a disposição amorosa em relação ao outro, que às vezes se traduzia com 2 moedinhas ou uma barra de sabão. Mas ele dava o que ele tinha. O outro dava o que lhe sobrava. Então aquilo teve um peso maior. Aquilo teve uma representação. Aí que eles falaram assim, você vai à minha direita, e chegou para o rico e falou assim, mas você também tem seu valor. Né? Você também está aqui, você não vai, evidentemente, ter possibilidade de, talvez, né? Você receberá de acordo, porque houve uma disposição que você poderia não fazer isso também. Então, na verdade, quando eu falo, mesmo sem eu ter entendimento, mas se eu sou capaz de transmitir, às vezes como aquele apresentador, a palavra bem colocada, que provoca alguma coisa é feita, mas a caridade efetiva não deixa de ser caridade, mas a caridade do entendimento. A caridade acontece quando eu pego esse evangelho, conheço aquelas palavras como orientação das minhas ações no vulgar dos dias, no ordinário de cada ação, no meu levantar, no meu cumprimentar. Eu acho curioso que estávamos conversando, eu e o Fausto ali, né? A gente tem que discutir um pouquinho antes de falar, para não falar bobagem, a gente pergunta para quem sabe. Aí eu vou fazer uma confidência, assim, quer dizer, uma coisa que aconteceu comigo. Falando disso, assim, sobre o ordinário da caridade que se faz, adentra a porta, querida Aldinha. Um bom dia! Olha só, olha o entendimento da caridade que ela expressa no ordinário de todos os dias, de trazer alegria e um sorriso para as pessoas. Isso porque ela é assim? É. Porque ela é assim, porque ela busca o entendimento da caridade. E ela tem a caridade desse entendimento aplicado na vida. Entenderam a história? Ela busca o entendimento da caridade e tem a caridade da vivência do entendimento. Porque eu brinco que a gente fala assim, que é importante chegarmos na frente, essa é a busca do entendimento, e ensaiar sorrisos no espelho. Para que quando a pessoa tocar aqui, você fala assim, oi. Né? Termos Aldinha como exemplo nesse sentido. Por quê? Porque eu estou buscando a vivência do que eu busco entender. E buscar entender o Evangelho é praticar caridade. A caridade está no entendimento. É o entendimento que produz caridade. Deu para entender um pouquinho? Então, toda vez, gente, que a gente... Por isso que eu falo no início que o Evangelho, ele é para o seu espírito eterno, mas você ser efetiva com a nossa personalidade, com aquilo que nós temos. Então, no ordinário da vida, toda vez, tenhamos a caridade de entender o Evangelho, no nosso sorriso, na nossa disposição para com o outro. Né? Tenhamos abraços para serem dados, tenhamos sorrisos para serem desenvolvidos. Aí é a nossa busca do entendimento do Evangelho, para que o nosso entendimento da caridade. Né? Bem, já falamos do título, nós temos mais 3 horas para falar do resto. Vamos lá. Aí ele diz, agora, pois, permanece essas 3, a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior destas é a caridade. Aí me ocorre uma coisa interessante. Você sabe, não está dando para ver por causa do projetor, né? Porque eu dei uma pausa no meu estresse com esse projetor, mas nós vamos trocar, né? Nós vamos caminhar nesse sentido. Mas aqui eu coloquei a caridade, a fé e a esperança, cada um de uma cor. O verde, o azul e o vermelho.
apenas para distingui-los, são cores mais básicas, né, mais distintas. Mas aí ele está constituindo aí o que nós chamamos de nó de Borromeu. A família Borromeu, que tinha como símbolo isso, é um símbolo largamente utilizado dentro da psicanálise e em alguns estudos. Qual é a característica desse nó do Borromeu? Na psicanálise eles falam que é o imaginário, real, simbólico, né? Mas aqui nós estamos trabalhando com a caridade, que você vê um pouquinho maior que os demais, a esperança e a fé. Eles estão entrelaçados de tal forma que se vocês... Não dá para ver, mas... Por exemplo, ele passa por cima do vermelho ali, passa por baixo do azul, novamente por cima do vermelho, depois debaixo do azul. Mas prende, todos eles estão presos uns aos outros. Então a caridade está presa, a esperança está presa à fé. Se você soltar um deles, romper um deles, todos três caem. Essa que é a característica do nó de Borromeu. Eles estão atrelados. O que isso tem a ver com o que nós estamos falando, né? E que a caridade, a maior delas, a esperança e a fé. Lembra que nós falamos sobre entendimento da caridade, caridade do entendimento, que dá dois sentidos opostos, né? Então, a esperança ou a fé são os motores que nos fazem buscar o entendimento da caridade. Tá certo? É esse motor, é essa disposição, é esse grande criador, que é a vontade que nós carregamos em nosso coração de buscar esse entendimento. Buscamos através do quê? Tendo fé, tendo confiança, fé, eu sempre gosto de mudar por confiança, de que há um caminho, há um objetivo, e há um modelo a ser seguido. Confiar de que isso de fato é o que é bom para mim. E é para mim mesmo que eu estou dizendo isso. É bom para mim mesmo. Esta confiança de que isso é bom para mim, eu vejo do bem que Jesus e nos seus atos amorosos produzem. Então eu faço isso por mim, porque se eu não cuidar de mim, quem cuidará? A não ser Jesus. É muito trabalho que eu dou para ele. Então eu reconheço, honro o cuidado que Jesus tem por mim e cuido. Porque eu preciso produzir luz para que eu projete luz. Então, esse entendimento é construído em mim. Então, eu busco conhecimento, busco auxílio, busco principalmente disciplina. Se eu tenho um objetivo, puxa, eu busco conhecimento e entendo de que nada se constrói sem ser cultivado, sem ser trabalhado, sem ser construído. E toda construção, todo cultivo exige trabalho. E eu tenho fé de que ele funcione. E aí o que me move para construir a caridade? Eu tenho esperança que lá eu chegue. Porque se eu não tiver a confiança, que eu tenho esperança que eu vou chegar e concluir alguma coisa, eu caminho sem disposição. Esperança, eu entendo como, diferente de fé, que é confiança, como crença de que eu vou chegar. Esperança diz por si só. Crença de que eu vou construir. Ter esperança de que as coisas aconteçam, e essa esperança me move. Tem uma história da mitologia de Prometeu, todos devem conhecer, né? Não conhece? Da caixa de Pandora, que saíram todas as coisas, só ficou dentro de cada um a esperança. Tem uma interpretação boa, outra ruim, né? Sobre o ponto de vista dessa esperança, a esperança de voltar aos confortos das coisas. Mas não, nós estamos falando dessa esperança de que isso efetivamente produza em mim esse bem-estar que eu percebo, né, em estar bem com Jesus. É isso que nos move. Aí eu busco o entendimento da caridade. Aí, uma vez que eu entendo, eu produzo caridade. Então, eles são entrelaçados. Esse entendimento não se dará sem a minha confiança, o desenvolvimento da minha confiança e a esperança que isso ocorre para construir a caridade, para depois ela ser efetivada. Ontem falamos, e o Emmanuel fala isso, nossos espíritos orientadores falam disso, sobre a extensão da caridade. Extensão é o elemento. Eu posso, que tem a ver com esse entendimento. Se você fala assim, caridade, a caridade é amor. Ok, você entendeu? Né? Não, você conheceu. O entendimento, a extensão disso é o ato de amor que eu produza. Então você diz assim, aquela pessoa ama. Como é que ela ama? Ela ama assim, tô amando. Não. Ela ama não, porque ela fez esse ato aqui, ela fez esse ato ali.
porque a maneira que ela recebe as pessoas, a maneira que ela produz um bom ambiente de receptividade, porque ela se dispõe a ouvir o outro, ela se interessa por o outro, ela constrói meios de poder se interessar por aquilo que rodeia, ela não deseja mal, então ela consegue ter elementos que caracterizam, ou seja, a caridade é expressa através da sua extensão. Extensão são os elementos de caridade, como já foi dito por Jesus, conhecerá a árvore pelos seus frutos. Você é uma pessoa caridosa, se você tem atos caridosos. Ah, mas qual que é o ato caridoso? Eu dou, como o Paulo estava falando, né? Eu compro toda semana, não sei quantos quilos de feijão de arroz para a campanha do quilo chegar lá e entregar. Tá? Ah, tem o dia de fazer caridade. Né? Como é que é isso? Aí fica parecendo aquele moço que tem aquele sacão de moeda que chega no céu, né? Para poder ser emitido. A construção caridade se dá internamente pela disciplina na aplicação do conhecimento que lhe chega, através do entendimento da caridade, que está ali em cima. E você não pode ficar desvinculado das coisas, porque todas as coisas se interligam. O entendimento não se faz exclusivamente pelo processo racional e intelectual. Os especialistas em marketing já perceberam isso. Me disseram o seguinte: a gente nunca compra nada racionalmente, sempre emocionalmente. Né? Todo mundo já disse que o Ford Fusion saiu de linha, mas ainda vou comprar o Ford Fusion. Isso é racional? Não é racional. Assim como nossas ações, né? Gente, mas ela é uma pessoa tão boa, isso, inteligente. A gente faz assim, não faz? Faz um francês. A gente tem isso. Gente, mas ela não presta. Ah, mas eu amo o Josiel. O Josiel é horroroso, chutou, te trago. Ah, mas eu amo o Josiel. Vai entender. Precisa entender? Não precisa ter entendimento. Conhecer que essas nuances acontecem no mundo. E que se não estivermos galgados em cima da confiança na lei de Deus, se não trabalharmos, se não desenvolvermos em nós ficaremos à mercê dos Josiels da vida. Não é verdade? Estejamos à mercê dos nossos entendimentos da caridade. Aí vamos ver o Emmanuel. Na sustentação do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade quanto do ar que nos assegura o equilíbrio orgânico. Olha que loucura. Na sustentação do progresso espiritual. Lembra que eu falei que ele sempre se dirige ao nosso espírito eterno? A nossa individualidade? Então, na sustentação do progresso espiritual. O progresso espiritual se dá com as ferramentas que nos foram dadas. Porque se fosse pelo nosso progresso não estarmos encarnados, não estaríamos. Estaríamos volitando por aí, trabalhando pelo nosso progresso. Não. Para o nosso progresso, o que é necessário é que estejamos encarnados. E a ferramenta, olha só, é fundamental, porque ele fala assim, tanto da caridade quanto o ar que nos assegura o equilíbrio orgânico. Olha, ele faz a distinção sobre o equilíbrio orgânico e o progresso espiritual. Para o progresso espiritual, a caridade é tão importante como é para o corpo o ar. Alguém consegue viver sem ar? De jeito nenhum. Então, alguém consegue progredir espiritualmente sem caridade? Não. Caridade é como ar para o corpo, a caridade é para o espírito. Fundamental, sem a qual não é possível. E como que essa caridade se dá? Através do seu entendimento. Né? Lembra-se de que a interdependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo. E não esqueça a compreensão que devemos a todas as criaturas. Outra realidade que é importante. Nós somos, e as coisas são interdependentes. Ninguém está só. Esta é uma compreensão que a gente pode construir em nós mesmos, a gente sugere este conhecimento para que façamos, com os recursos que temos, esse entendimento. E ele vem nos dizer, a interdependência, o instituto instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo. Quando aí os cientistas falam, o homem é um ser social, isso aqui, de fato, todos nós estamos interligados por algum tipo de dependência. Né? Então, a interdependência é o regime que estabiliza todo o universo.
Agora, veja, quando ele fala em universo, ele está falando que interliga Belo Horizonte e as pessoas do sexo feminino, masculino, ou qualquer que seja, ou que moram, que são mineiros. Não, é todo o universo. E o universo é composto de coisas materiais exclusivamente. As coisas materiais são uma densificação de algo mais sutil, mais amplo. E então, nós espiritualmente estamos interligados. E há uma interdependência entre nós. A interdependência é tão clara que nós sabemos, e nós temos como premissa de que Deus soberanamente bom e justo, dá vontade de falar assim, atenção, número 1, aí todo mundo fala, Deus soberanamente bom e justo. Né? Então há uma interdependência na lei também, de que nós não estamos sozinhos, porque não seria bom nem justo. Há uma interdependência nossa com aqueles anjos da guarda que nos atendem, que nos solicitam. Há uma interdependência nossa de orientação de Jesus para conosco. Há uma interdependência do mundo dito espiritual com o mundo dito encarnado, que não deixa de ser espiritual, afinal de contas são apenas espíritos encarnados. Então há uma interdependência entre nós. A nossa vida se dá através das nossas ações e das nossas reações com o outro. Sempre há um outro. E sempre estamos interdependentes a ele. Emmanuel, uma vez, vai falar mais claro isso, que vai dizer, todos nós obedecemos a alguém ou alguma coisa. Né? A nosso trabalho é tentar obedecer à lei divina exemplificada por Jesus. Porque esse é feijão sem bicho. A gente não erra. Ali a gente acerta, desde que a gente entenda. E para entender necessita de esforço. Né? E isso que estabelece a estabilidade de todo o universo. Você vai ver lá no final que ele fala, para que possamos finalmente chegar a um ponto do nosso progresso para Deus, que é exatamente essa compreensão. Então, essa nossa cultura, o que ele vem dizer, que é contra a caridade, que é tão necessária, de alijar os nossos problemas para fora de nosso campo de afetação, nada mais é do que adiar circunstâncias necessárias para o nosso progresso. E a nossa sociedade tem essa cultura. Os nossos queridos e nossos outros que padecemos, seja de velhice, é para o asilo, seja de uma doença mental, é para outro asilo. O problema, passei para frente, né? Fiquei livre desse problema. Esquece que você tem que resolver o problema e se preparar para o próximo. A nossa vida é estruturada em cima disso. É desenvolver o entendimento da caridade, que é fundamental para o nosso progresso espiritual, assim como o ar para a nossa estrutura orgânica, para resolvermos problemas e nos prepararmos para o próximo. Senão não caminhamos. Né? Então nós temos, esse é o regime, daí a compreensão que devemos ter as outras criaturas. Essa questão da compreensão também é outro iceberg que é muito importante, né? Sem você buscar a compreensão ou o entendimento desse conceito, você não terá nunca disponibilidade para compreender o universo do outro, do qual você é interligado. E por ser uma lei, um regime instituído por Deus, é lei. Não como saímos dele. Compreensão que se exprima através de tolerância e bondade cessantes, na sadia convicção de que ajudando aos outros é que poderemos encontrar o auxílio indispensável à nossa própria segurança. É o equilíbrio. Nós somos interdependentes. Sempre, lei de causa e efeito, toda ação que tivermos, ela estabelece um tônus da relação que nós vamos nos envolver. Então, se há uma lei de causa e efeito, e nós estamos tratando aqui com individualidades cujo prazo de existência não se limita a esse período curto da nossa encarnação presente, né, sempre viveremos consequências de nossas escolhas. Se nós temos isso como uma premissa, assim como Deus é bom e justo, nós entenderemos que aquilo que nos chega, né, não é à toa, e a maneira de tratar, embora não saibamos o que causou, tenhamos confiança, daí fé na construção da caridade e a esperança, né? Temos a confiança de que a forma de tratar já nos foi explícita, já nos foi exemplificada, daí a compreensão. Essa mesma compreensão que se exprime através da tolerância e bondade cessantes, na sadia convicção de que ajudando aos outros que poderemos encontrar auxílio indispensável à própria segurança. Então, se eu já compreendo isso, essa compreensão, se eu já busco o entendimento disso, eu tenho mais disposição para compreender os supostos erros, o suposto escândalo do outro que me afeta
porque nós somos interligados. Ontem eu falei isso, eu repito, porque eu acho a coisa maravilhosa, quando as pessoas dizem, é pelo amor ou pela dor? Vocês já ouviram isso, né? Nunca é pela dor. É sempre pelo amor. A questão toda é que não necessariamente o amor precisa ser melífluo. Amor nem sempre sabe, é beijinho no rosto, mãozinha dada. Que delícia. Nem sempre é assim. Às vezes é através de um trauma, às vezes através de um dito acidente, às vezes através de uma palavra mais grosseira de um irmão, nos alertando que nós somos interligados e que eu possa desenvolver em mim a compreensão das necessidades do outro e saber aceitá-lo. Como Mateus já disse, Jesus disse através de Mateus, se sua justiça não ultrapassar dos escribas e fariseus, você não entrará no reino dos céus. Se você não for capaz de, primeiro, tentar compreender o outro, porque você já busca a sua compreensão, mas compreender que nós estamos interligados, e não já se revoltar, alijar aquele problema da sua vivência, desconsiderando a justiça e a bondade divina de te apresentar aquela circunstância, mas sabendo usá-la como, eu preciso aprender. Vamos pôr gelo na cabeça, esfriar a cabeça, vamos buscar o recurso, que auxílio não nos falta, que vamos abrir o evangelho em qualquer lugar, pedindo, por favor, na oração. Eu esqueci, na segunda-feira nós estávamos lendo naquele livrinho que nós lemos a respeito da oração. Recorra à oração. Recorra a esse livro da oração. Busque uma oração, abre o evangelho. O seu anjo da guarda vai te dar uma coisa e acredita, tenha fé, confiança de que você não está sozinho, esfria a cabeça, busque o lenitivo da oração, porque nós somos interdependentes e nós podemos ter a capacidade de compreensão, mas através da disciplina, da necessidade do outro. E entender que todo gesto do mundo, porque Deus é soberano. Número 1, Deus é soberanamente bom e justo. Premissa número 1, então aquilo é ato de amor também. Né? É nós que não entendemos muito bem, então vamos buscar entender. Aí ele diz, continuando, à frente de qualquer problema complexo daqueles que te rodeiam, recorda que não seria justa a imposição de teus pontos de vista para que se orientem na estrada que lhes é própria. Aí ele fala uma coisa que eu acho maravilhosa, o Criador não dá cópias. Repito essa palavra sempre, não há dormômetro, não há sofremômetro, felicitômetro, alegrômetro, né? Não há. Cada um tem o seu. Não há cópias. O que eu sinto, só eu sinto. E da maneira que eu sinto, somente eu sinto. A única coisa que há é que há sentimento, mas cópias não há. E não há comparações. Há um aforismo que eu acho maravilhoso, que as crianças deveriam aprender desde cedo, que eu fiquei muito tardiamente, aprendi, mas quero ter a compreensão, né? Para que eu possa desenvolver a caridade da compreensão a partir disso, de que comparação é veneno, o que não tem a ver com modelo, que é diferente. Comparação é veneno. E, gente, o marido dela morreu, já tem 10 anos, até agora nessa tristeza. Meu marido morreu com 2 anos, já estava namorando de novo. Saí dela, né? Tá vendo? A gente já faz até uma crítica, né? Falando, comparação é veneno. Envenena o quê? A inter-relação, que é regime instituído por Deus para a nossa construção, para a nossa felicidade. Então, quando ele diz, não dá cópias, e cada coração obedece a sistema particular de impulsos evolutivos. Nós somos constituídos, nossa estrutura psíquica, de pulsões, nós temos conscientes, inconscientes, pré-conscientes, nós temos uma série de estruturas que nós buscamos conhecer, e nós temos auxílio, nós temos história, nós temos confiança na lei de causa e consequência, e temos confiança de que Jesus jamais nos mostraria algo que fosse para o nosso mal. Então, no momento em que ele aceita e pede, Pai, perdoe, não sabe o que faz, na verdade é uma expressão, porque quando ele faz isso é para mostrar para as pessoas, porque o perdão se dá internamente, porque Jesus não tem o que perdoar, porque ele não se sente ofendido. Para a gente entender, gente, como? Na medida que eu já sei, Paulo já diz isso, na medida que eu já compreendi, que eu já tive entendimento, eu já sou devedor do outro. Daí a caridade.
só se dá quando eu desenvolvo e desenvolvo em mim o meu entendimento. Só o amor e o clima adequado ao entrelaçamento de todos os seres da criação e somente através dele entregar-nos-emos no sistema excelso da vida. Guardem todas as fases do caminho a caridade que identifica a presença do Senhor nos caminhos alheios, respeitando-lhes a configuração de que se apresentam. Se nós somos assim e o outro é da outra forma, há um regime de interdependência e todos nós vivemos aquilo que necessitamos e somos diferentes uns dos outros e não há maior ou menor, não há diferente, não há comparação necessária, respeita o outro. Como você deseja, efetivamente, que você também possa ser respeitado, mas não exija. Sabe? Sacrifique a sua paz em favor do paz do outro, porque na medida que você já entendeu, você já é devedor daquele que não entende. Porque esse entendimento é como ar para a nossa organização orgânica, a nossa estrutura orgânica. Fundamental. E só assim caminharemos. Mas ele me bateu, eu não tenho sangue de barata. Se sua justiça não exceder a dos escribas e fariseus, você não entra no reino dos céus. E ele não está falando para a personalidade, Theo, está falando para o espírito da individualidade, meu espírito imortal, Theo. Porque é isso que interessa a ele. Então, presta atenção, não é isso que vale, não, que vale outra coisa. Essas coisas que você está vivendo aí, é para você aprender, é para você abrir mão. Aprender a abrir mão, aprender a criar em você, compadecer-se de fato. Bem, respeitando a configuração de que se apresenta. Não te esqueça de que ninguém é ignorante porque deseja. Por isso que você é devedor do outro, à medida que você já conheceu e entendeu. E entendendo fraternos, estendendo fraternos braços ao que te respiro, atribulados na sombra. Lembra essa palavra? Estão respirando na sombra. É necessário a interligação, é necessário esse regime de interdependência, é necessário que você vá em direção ao outro, porque nós vivemos na independência, nós vivemos uns com os outros. E na medida do nosso entendimento, nossa percepção, nós caminhamos em direção desse outro. Aí ele fala, diminuirás a penúria que se extinguirá, por fim, no mundo, quando cada consciência ajustar-se à obrigação de servir sem má. A obrigação é algo que a gente impõe a nós mesmos. Nós ajustamos essa necessidade fundamental, aí é uma obrigação, de servir sem mágoa e sem reclamar. Na hora que a gente tem esse entendimento, vira caridade. Né? Não, eu faço isso não é porque me é imposto, porque eu devo. E esse dever, quem impõe a nós mesmos, somos nós mesmos. Ninguém mais. Jesus disponibiliza e não obriga ninguém. Agora nós pegamos, construímos o entendimento e nos sentimos compelidos. Não, eu faço isso porque eu devo. É que nós estamos falando, ninguém dá abraços, só dá o que tem. Eu não dou abraço se eu não houver abraços a ser dados. Eu dou o abraço que eu tenho, que eu construo. Aí vem uma poesia de Conceição Evaristo, que eu li outro dia, como epígrafe de um trabalho que nós estamos fazendo, que ela fala assim, há mundos submersos onde somente o silêncio da poesia pode penetrar. Eu achei lindo, né? De fato, você lembra nós falando das sombras, pensando na ideia de que inter-relações e tudo, aí eu pensei assim, já ouvi isso em algum lugar. Aí eu lembrei, de alguma forma, que há mundos submersos onde somente o silêncio do amor pode penetrar. Nós lembra que nós falamos sobre o sino que ressoa? Aí eu me lembrei o Fausto me lembrou uma passagem maravilhosa, que ele era espírito de pouco, espírita pouco, né? Aí ele foi fazer uma visita no hospital de um companheiro de trabalho que estava internado, um sábado à tarde, ele chegou naquele corredor grande, cheio de pessoas e tal, ele estava indo nessa direção, de repente sai de um quarto uma senhora, ai meu Deus, fulano está morrendo, ai. E aí ele estava andando assim, né? Aí ele começou a diminuir o passo, meu Deus, o que eu falo para ela? Eu até imagino a cena, né? O Fausto vai dar aquele passo e reduz assim, né? O que eu vou falar com aquela moça? Assim, imbuído, olha, no trabalho disciplinar de querer vivenciar situações em que ele possa trazer algo. Aí ele foi aproximando, quando ele estava quase chegando onde a guarda protegeu, ele trouxe a enfermeira, entrou na frente dele assim, pegou a dona assim, sentou ela com um lado e pôs ela no ombro, e falou assim, vou ver isso aqui. Ele sentou do outro lado e ficou olhando. Falou que ficou lá uns 5 a 10 minutos, ela calada no ombro. Ela estava chorando, ela foi arrefecendo, a enfermeira não falou
Nada. Nada. Ela só pegou ela aqui, colocou ela no ombro e segurou ela um pouquinho no ombro. E o Fausto lá na frente com as lagriminhas caindo assim. Eu até imagino assim. Aí, naquela levantou assim, tá. A moça falou assim, nossa, você fez uma caridade maravilhosa para mim. Isso que a dona falou, não foi, Fausto? Foi uma coisa assim, você fez uma caridade maravilhosa. Esta caridade que o Fausto estava vendo, porque ela fez uma caridade no silêncio do amor, no ato, na extensão, na efetivação, no fruto que aquela árvore estava produzindo, de acolher silenciosamente e amorosamente, traduzindo talvez a vivência disciplinar dela ao longo dos anos num gesto de pôr a cabeça dela no ombro. Às vezes num gesto que a gente possa fazer de visitar alguém que está em coma, nem te viu, mas você vai lá e faz uma oração. Às vezes num gesto de não reclamar do seu vizinho porque falou mais alto ou o que fez. Às vezes, por não se revoltar quando alguém te fala algo desagradável, te ofende. Aí, ao contrário, você pensar, puxa, me ofendeu, eu preciso pensar muito a respeito disso. Ontem veio uma expressão que eu achei muito interessante, que a gente fala assim que, você já viu aquela pessoa que tem a capacidade de te irritar? A pessoa, né, não tem? Dentro de casa, então, sempre tem. Oh, se não tem, né? O sujeito fala água. Você fala, legal. A pessoa fala água. O que você tem com água? Né? Sabe o que eles são? Eles são especialistas em detectar máculas em você. É como um médico estiver te apalpando, achou um lugar, você fala, ai! A culpa é do médico? Ou você agradece o médico por ter identificado em você uma anomalia, uma patologia? Esses que têm a capacidade são como médicos especialistas, que você sente um trem, sentindo um trem, sei que é aqui lá nele, assim, nele, aqui que eu não sei onde é que é. Aí vem esse especialista, não, eu sei direitinho que você tem, fala assim, tum, você, ai, é aqui mesmo, gente, olha ela aqui mesmo. É esse. Sabe? É esse que não é dor, é amor, que está travestido num desconforto para que você preste atenção em você. Porque o que interessa é caridade do entendimento. E caridade é fundamental para o progresso, como Jesus, né? O Mano está falando para o progresso a Deus, nossa ascensão a Deus. Então, se há um cuidado aqui, cuide de você. Não alija isso, não. Agradece. Eu vou te contar isso que eu estou falando com vocês, eu falo assim, mas está parecendo mais conhecimento do que entendimento, porque nós estamos num esforço danado, espero que a gente pelo menos valorize para nos colocar nesse esforço. Valorize como algo que a gente tem esperança de conseguir. E a gente confie, sabe? Confie, porque aí nós sustentaremos a caridade, porque se a gente tirar qualquer desse filho, a caridade, pluf, um nó de Borromeu. Né? É caridade do entendimento. Então é isso, gente. Chama a Aldinha. Muito obrigado por vocês.